A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra está no livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 26. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e seus homens de outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra? Você já parou para pensar quantos são os livramentos que Deus tem te dado? Quantas são as vitórias que Deus já tem te dado? Quantas são as lutas que você já enfrentou? Muitas das vezes nós não paramos para analisar esses detalhes, porque nós ficamos preocupados com o que vai vir, ou com o que vai supostamente acontecer. Ah, pastor, mas como assim? Então quer dizer que eu estou chamando as coisas ruins para mim, as lutas, as dificuldades? Não, o problema é que nós não vivemos o dia que Deus preparou para nós. Nós ficamos preocupados com coisas que nós deixamos no passado, ficamos preocupados com situações que se levantaram ontem e que continuam se levantando hoje. Nós ficamos preocupados e ansiosos em querer conquistar algo que nós não temos, mas nós queremos. Nós ficamos preocupados e ansiosos, querendo algo que não podemos suportar, mas nós queremos. Ou seja, nós deixamos de viver o dia de hoje. O Senhor tem abençoado, tem nos guardado, tem nos proporcionado para viver a preocupação, a ansiedade, que nem mesmo é nossa. Por que não é nossa? Porque quando você confia, entrega os teus caminhos ao Senhor, aquela peleja passa a ser dele. Aquela luta passa a ser dele. O controle da nossa vida passa a ser dele. Isso que é confiança, isso que é amor, isso que é acreditar no Senhor. E hoje o Senhor, através dessa palavra, está nos alertando sobre isso, porque você vê aqui, ó, e saiu e Saul e os homens se foram em busca dele, que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que ouvindo Saul, seguiu Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar mão deles. Ou seja, você vê aqui que Davi ele foi anunciado que Saul estava atrás dele. E ele correu, porque fazia parte, é isso que nós temos que fazer, essa é a parte mais lógica, essa é a situação que nós temos que fazer, é a nossa parte, porque o possível nós conseguimos fazer, mas o impossível pertence a Deus. E neste momento, o possível para Davi e os homens dele era fugir. Mas o que aconteceu? Saul foi e ia cercá-lo, ia pegá-lo. É aí que está a diferença. Muitas das vezes você está querendo algo de Deus que é impossível para você, mas é possível sim para Deus. Mas você já parou para pensar se esse que você quer é vontade do Senhor? Porque entenda algo, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, quando você desce nas águas do batismo e quer deixar o teu passado, teus pecados, porque entenda algo, quando você desce nas águas do batismo, não é somente os seus pecados que ficam ali. Esse é o principal, é o arrependimento dos seus pecados. Automaticamente é o teu passado, a tua velha criatura ficou ali.
Agora você quer continuar vivendo em Cristo uma nova criatura, mas com os pensamentos e os desejos do passado, ou seja, a sua vontade, o teu querer, a tua forma de viver, porque eu quero, eu preciso, é isso que eu quero conquistar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. É assim que você pensa, é assim que você age? Você já pensou, parou para pensar que não está mudando nada a sua vida? Por quê? Porque você continua com a velha criatura. Você continua querendo fazer o teu querer, não a vontade do Senhor. Esse que é o diferencial. Davi, ele foi avisado, Davi fez a parte dele, se escondeu, mas só que onde ele se escondeu, ele ficou cercado. Só que na hora que Saul ia pegar ele, vamos falar assim, prender ou matar Davi, Deus entrou com a resposta, entrou com a provisão. E aqui está aqui a resposta. Ó. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Amém? Você vê que Deus, ele colocou o quê? Um outro problema para Saul resolver e fez com que esquecesse Davi. Olha o livramento que Deus deu. E assim é o livramento que Deus dá para nós todos os dias. Nós não percebemos isso. Você vê, você imagine naquele momento, Davi, os homens dele já com medo, preocupado, falando, poxa, nós vamos morrer. Não tem mais saída, eles nos cercaram. Aí do nada, Saul desiste. É nessa hora que eu e você temos que estar atento, prestar atenção, agradecer e louvar ao Senhor cada momento da nossa vida. Mas nós só vamos ver a glória do Senhor, perceber os milagres do Senhor, quando nós colocamos as nossas aflições, as nossas preocupações na mão do Senhor de fato e de verdade, quando nós descansamos no Senhor. Por isso que ele fala na palavra, deleita-te no Senhor e ele te conceberá o que deseja o teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. É nessa situação que eu e você temos que viver e acreditar, porque não adianta eu e você dizer que ama a Deus, que confia no Senhor, mas quando nós estamos na luta, na dificuldade, nós ainda estamos angustiado, abatido, preocupado. Agora você já parou para pensar que toda essa aflição que você tem, tudo que você está passando, não muda em nada? Não muda a situação que você está vivendo, a luta que você está vivendo. Agora, por que essa luta? Por que você continua vivendo dessa maneira? Porque você ainda está na esperança de que Deus vai fazer o teu desejo do passado se tornar realidade no dia de hoje. Mas não é assim que funciona a palavra. Jesus Cristo, ele nos ensina o quê? Que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Ou seja, aquele que foi chamado e escolhido e olha para trás, está querendo que o coração dele não está 100% com o Senhor, está dividido. E assim Deus nos dá exemplo, como vamos falar assim, como a mulher de Ló. Quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, o que que ela fez? Ela olhou para trás e a palavra de Deus diz que ela virou uma estátua de sal. Por quê? Porque o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Ela desobedeceu a Deus. E muitas das vezes, quantas são as lutas que nós enfrentamos, mas nós não olhamos para frente, não olhamos para o Senhor. Dizemos sim que confiamos e acreditamos no Senhor, mas nós estamos com o nosso coração na luta, na dificuldade. E ali cada vez mais a luta se levanta com mais força e nós não conseguimos vencer até o ponto de nós ficarmos esgotados, cansados. Não é assim? E assim hoje o Senhor fala comigo e com você. Acautelai-vos, descansa no Senhor, confia no Senhor, entrega os teus caminhos para o Senhor, para que Ele possa fazer sim a vontade dEle
na minha e na sua vida, porque assim nós vamos conhecer e presenciar cada segundo da nossa vida da mão do Senhor sobre nós. Hoje é um novo dia, uma nova história. Começa de novo, peça perdão para Deus, fala: Senhor, me perdoa, porque até o momento, Senhor, eu estava assim com o meu coração na situação, seja no casamento, seja na vida sentimental, seja na saúde, seja na vida financeira, mas não estava prestando atenção, Senhor, nos detalhes que o Senhor tem guardado a minha vida. Eu não estava reconhecendo nas coisas pequenas a tua grandeza e querendo só reconhecer o Senhor nas coisas grandes, mas a partir de hoje, Senhor, eu reconheço o Senhor em cada momento, entrego minha vida para Ti, descanso no Senhor. Faz essa oração, confia no Senhor. Mostra para o Senhor que verdadeiramente o teu coração está nele, para que você possa conhecer a glória e a grandeza dele na sua vida. Muda o teu modo de pensar, muda o teu modo de agir. Comece a viver que a vida sua passa a viver conforme a vontade dele. Se apega à palavra, se apega a uma palavra e viva essa palavra. Tem essa palavra direto no teu coração, todo dia você confessa, até ela está enraizada dentro de você. E ali você, nos momentos que vier a luta, essa palavra vai entrar, ela vai sobressair até o momento de que você vai pôr ela em prática. Ela vai ficar na sua mente gravada e quando vier a luta, vier a preocupação, primeiro vem a palavra, para que venha você ter controle das suas emoções. Entenda algo, não é Deus que vai controlar suas emoções, não é o Espírito Santo que vai mudar a tua história, é você que tem que ter esse controle, é você que tem que deixar a palavra fluir. Quando você tem esse controle, aí sim você vai ver a saída que o Senhor tem dado para ti. Por isso que nós temos que se apegar à palavra, por isso que nós temos que viver a palavra. Confia no Senhor, entrega seus caminhos para o Senhor. Ó, como diz aqui, ó, em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo aqui, ó, que eu estou lendo aqui, esse provérbio, é o que dá de encontro na palavra de hoje. Você vê que Davi, você imagine Davi clamando ao Senhor. O que Deus fez? Deus não mandou um raio para matar Saul. Deus não colocou uma praga. Não. Por quê? Porque Deus não interfere no livre-arbítrio, não interfere na nossa vida. Mas Ele põe situações que tiram o foco do problema que está se levantando contra a sua vida, para que ele venha a operar o milagre. E assim o Senhor vai fazer na sua vida, seja na vida financeira, na vida sentimental, na saúde, na família, na vida espiritual. Se apegue à palavra do Senhor. Confia no Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, não ande nos seus pensamentos. Confia no Senhor. Jesus Cristo, ele deixou essa palavra para nós, ele diz assim: tudo se faz novo em Cristo Jesus. Porque nós ainda persistimos em ficar olhando para a circunstância, olhando para o problema. Porque assim o diabo vê a nossa fraqueza e assim ele faz nós vermos isso. Pode reparar que quando você domina aquela situação, logo se levanta outra. E assim vai ser todos os dias da nossa vida. Por isso que nós temos que ter o quê? Controle. Por isso que nós temos que ter a confiança. Por isso que nós temos que confiar e focar na palavra. Então, um dos pontos que eu e você temos que ter no coração é focar nos frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Colocar paz no nosso coração, colocar alegria, colocar benignidade, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. É isso que nós temos que focar. É isso que nós temos que olhar. Todo dia analisar. Se levantou um problema, não vamos enfrentar ele. Vamos orar primeiro, pedir direção para Deus. Vai tomar uma atitude, busca no Senhor primeiro. Começa a fazer disso um hábito, até que você venha vivenciar 100% a palavra do Senhor. E se você olhar com calma, todos
faziam isso no passado: Davi, Daniel, Oséias, Jeremias, Isaías, Salomão, todos, Abraão, Jacó, todos faziam isso. Por isso que o Senhor, ele é longânimo, por isso que o Senhor é bondoso, porque ele conhece a nossa estrutura. E hoje ele está nos ensinando mais uma vez através dessa palavra. Você está preocupado, ansioso, passando por luta. Tira o seu coração, porque a provisão vai vir. A provisão até já veio, mas você ainda continua ansioso, preocupado, querendo da sua maneira. O Senhor está dizendo: confia nele, deixa as coisas rolarem, mesmo que os seus olhos não estão vendo a vitória, mas a vitória já está na sua mão, em nome de Jesus Cristo. É assim, é fé. Amém? Abra teu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.